Gravar. Boa noite. Me escutando? Tô sim, tá certinho. Tá certo. Então vamos lá, a gente terminou então a questão das aulas, né? Nossas aulas da sessão até a unidade 1 e 2, né? Que tratava de madeira. Então agora a gente vai iniciar a parte que trata do aço. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio que eu... mas também vai atrapalhar, não vai ficar legal. Vamos lá. Qualquer dúvida é só chamar, tá, pessoal? Bom, então nessa sessão, né, a gente vai tratar das características do aço, né, das propriedades do aço, né, e que características que são essas para que a gente possa desenvolver então um projeto em estrutura metálica, envolvendo tantos problemas relacionados à fadiga do material, à corrosão, né, problemas que não são tratados, enfim. A gente vai começar hoje então com a parte de materiais, entendendo as vantagens e desvantagens de uma estrutura metálica. Bom, existem vários tipos, então, de estruturas metálicas, né? Sendo que cada uma apresenta características técnicas, estruturais, estéticas que vão representar o tipo de utilização, o destino, né, daquela estrutura. Sendo que dentre as inúmeras aplicações, a gente então tem o uso de estruturas metálicas, desde residências, edifícios industriais e comerciais. O que está sendo muito usado hoje em dia é a parte de telhado e cobertura. A gente pode utilizar para escada, é algo muito prático, né? Até mais seguro, a gente pode se dizer. Em hangares, pontes rolantes, passarelas, viadutos, reservatórios, as torres e a indústria naval, né? Os navios. Então, o aço ele vai estar presente, as estruturas de aço vai estar presente nas mais diversos locais, né, e aplicações que a gente possa imaginar. Sendo que, né, a gente tem que, para dimensionar essas peças estruturais, a gente tem que entender algumas características, né, do nosso elemento. Uma delas é a característica da seção transversal da peça. Então, o que é a seção transversal? Aqui, por exemplo, eu tenho uma viga I, certo? E essa viga I, eu preciso entender quais são as características geométricas e valores geométricos, né, dessa peça, como que vai funcionar tudo isso, para que eu possa determinar o esforço que essa peça vai aguentar naquela estrutura. As principais
informações que a gente tem que ter dessa peça são, primeiramente, a área. Né? A gente tem que calcular a área de aço. Então, a área dessa seção transversal, dessa viga aí, o centro de gravidade, onde que vai estar, os momentos de inércia, né? Que estão relacionados a momentos internos da peça, como ela vai trabalhar, o produto de inércia, o raio de giração, o momento resistente elástico, o momento resistente plástico, né? Todos esses fatores vão influenciar. Na verdade, são valores que mostram limites para a gente, limites que essa estrutura irá suportar. A gente vai verificar se o que está sendo aplicado nessa peça está ok ou não. Então, como que a gente sabe que aquela peça de aço vai aguentar, sei lá, 20 toneladas? Como é que a gente pode descobrir isso? Então, a gente pega uma barra metálica, leva em um laboratório e começa a fazer a tração nessa barra metálica. O que seria a tração dessa barra metálica, né? Seria a nossa barra metálica, então puxar ela, né? Tranquilo, né? Tranquilo essa questão de puxar a barra metálica. Então ela vai apresentar uma deformação. Eu não vou ter aqui para explicar isso para vocês, mas talvez seria interessante, né? Vou ver pergunto se vocês têm, se vocês quiserem testar aí, vocês testam. Eu vou falando, vocês vão testando com um tipo de material diferente, tá? Mas o que acontece? Ela apresenta uma deformação, né? Ou seja, essa peça que eu estou puxando, ela vai começar a se alongar, né? No caso, essa peça aqui é uma peça mais rígida, né? Ela não vai se alongar quando eu traciono ela, quando eu puxo. O aço vai, né? Ele tem um comportamento, inclusive, se a gente observar a fundo mesmo, ele tem um comportamento elástico, né? Deixa eu pegar um elástico aqui que eu tenho. Então, se a gente observar até nas câmeras do nosso laboratório, por exemplo, tem esse elástico aqui, né? Eu puxo ele, certo? A hora que ele rompe, o aço rompendo ela é muito semelhante a esse elástico rompendo, correto? Sendo que ela vai apresentar um comprimento, né? O aço vai sempre alongando, igual o elástico. Então, se aqui fosse uma peça de aço, ela ia esticar, 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 correto? Só que chega um determinado momento, né? Ó, eu estico, esse elástico, que tem o mesmo comportamento do meu aço, ele endurece, tá vendo? Eu não consigo mais esticar a partir disso. Então, a minha deformação já não é mais possível. Não está ocorrendo mais deformação naquele elemento. Ele chegou a um limite de deformação. A gente vai ver alguns dados ali na frente. Voltando aqui. Sendo que, né, além dessas características que eu estou explicando, o aço ele tem a característica de resistir uma tensão, sendo que toda tensão que tem o símbolo do sigma, ele é determinado por uma força sobre uma área. Todo cálculo estrutural a gente vai ter que aprender tensões, que são uma força sobre uma determinada área. Aí a gente vai determinar as características, os valores característicos de resistência daquele elemento, né? O outro, a gente tem a deformação do extensômetro, ou seja, a gente divide o comprimento final menos o comprimento inicial, e a gente encontra um valor de deformação. Ou seja, esse elemento estrutural meu aqui, tá? Tinha um valor aqui 5 centímetros. Estiquei, ele chegou ao comprimento final de 10, né? Então ele teve mais que o dobro de deformação. A gente vai pode chegar a esses valores característicos do aço também, né? Como acontece às vezes acho que vocês já ouviram falar em vigas protendidas, que é o quê? Em vez da armadura do aço dentro daquela viga ser, né, concretada junto, ela é o quê? É uma barra, é um cabo de aço que ele é esticado,
né? Então a gente aproveita melhor os elementos estruturais dentro dessa viga. Sendo que a gente tem dois tipos de curvas dessa tensão-deformação. O que é a tensão-deformação? Ela vai estar relacionada com o quanto de força que eu estou aplicando, ou seja, que eu estou esticando o meu aço, certo? Comparado com o quanto que ele deforma. Então, essa curva, a gente pode ver que quanto maior a tensão, maior é a deformação desse meu elemento. Sendo que inicialmente ela é proporcional, ela é uma fase bem elástica, e depois ela tem uma fase inelástica, que o aço não sofre mais, ele não atua mais dessa maneira elástica, certo? E esse dado aqui, ele vai permitir enxergar no valor que se chama módulo de elasticidade do aço, beleza? Eu vou até explicar um pouco desse gráfico elástico aqui de novo, tá? Quem quiser pegar funciona também com canudo de plástico ou com elástico. Então, o que acontece? A gente vê a curva ali que inicialmente, quanto mais eu aumento o meu esforço, ou seja, quanto mais eu puxo esse meu elástico para esticar, mais, fingindo que isso aqui é um elemento de aço, mais ele vai ficando rígido, até que chega um momento aqui limite, em que ele não permite mais que eu alongue. Ó, eu estou realizando aqui um esforço e ele não está alongando, certo? Então, a partir disso, ele vai aumentar a resistência, ele vai estar resistindo muito àquele esforço, até que no final de tudo, tá? Depois de tudo, ele rompe, O aço, ele vai ter esse mesmo comportamento. Então, ele vai ter uma fase ali que ele vai estar atuando, digamos, quase 100% ali na estrutura. A gente vai ver que isso não é bacana, certo? Em que o módulo de elasticidade do aço, que tem o valor de 200.000 MPa, esse valor ele é determinado pela inclinação dessa curva. Isso na verdade, é algo matematicamente falando, É uma parte que envolve muita matemática e física. Esse módulo de elasticidade é determinado pelo ângulo de inclinação da curva, sendo que no máximo, adotado para cálculo, é 200.000 MPa, que MPa é uma medida de força sobre área, Então, é uma medida de tensão. Ou seja, o aço, a gente pode calcular sempre, que ele possui uma resistência no seu módulo de elasticidade de 200.000 MPa. Esse é o valor característico de resistência dele, certo? Quando a gente traciona essa peça, ao mesmo tempo que eu estou tracionando, ela acaba que vai diminuindo. Eu vou voltar ao elástico de novo. Então, aqui eu posso ver que ela tem um tamanho, Quanto mais eu estico, ó, dá para ver até na câmera, ó. Tá vendo que vai afinando o meu elástico? Ou seja, o valor da seção transversal do meu aço vai diminuindo. Sendo que o que vai determinar essa deformação vai ser esse coeficiente de Poisson. Um outro valor importante para o nosso aço, peso específico. O que é o peso específico? É o valor, O peso, na verdade, é uma força. Deixa eu anotar aqui. O que acontece no peso específico para a gente tentar trazer um valor um pouco mais prático? Acontece que a gente tem um valor do peso específico do aço, de 78,5 quilonewtons por metro cúbico. É peso específico porque, como todo mundo sabe, aquela questão no ensino médio tinha essas pegadinhas, quanto que você pesa?
Aí você fala, ah, eu peso tantos quilos. Não, mas isso é massa, não é peso. Peso tem que ser multiplicado a massa pela gravidade, né? A gente tem um valor em peso, que é determinado em quilonewtons. Logo, convertendo isso daqui para quilonewtons, a gente teria que multiplicar esse valor por 100, né? Então, a gente teria... Deixa eu ver se minha calculadorazinha está aberta aqui. Aqui, 100 vezes 78,5. A gente tem um valor aqui, então, de 7.850 quilos. A gente tem um valor em massa, então. Então, a massa específica do aço, tá? Que é determinada por uma outra letra, que é o Rho, ela vai ser 7.850 quilos a cada metro cúbico. Então, imagine que num ambiente de 1 metro cúbico, que é o quê? É 1 por 1 por 1 de profundidade, 1 metro cúbico. Se aquele metro cúbico fosse completo, cheio de aço, a gente teria, então, um peso de 7.850 quilos, ou 7 toneladas, 7,85 toneladas, né, dividindo por 1.000, o valor de toneladas. É um material consideravelmente até pesado, tá? Bem pesadinho. Mas, quando comparado a outros, ele acaba o seu peso acaba sendo considerado leve, porque a quantidade de material que a gente consegue utilizar para suprir o esforço acaba sendo muito menor, entendeu? Então, ele é considerado leve nesse sentido. Coeficiente de dilatação térmica. O que acontece? Aumentou a temperatura, ele vai aumentar, né, o seu comprimento, sendo que o aumento do comprimento é determinado por esse beta, ou seja, vai ser 1,2 vezes 10 a menos 6, né? Essa aqui vai ser a taxa, ou seja, eu tenho ele com 10 metros, ele vai ter uma taxa de 1,2 vezes 10 a sexta de aumento a cada grau Celsius. Então, se ele tinha 10 metros, aumentou 10 graus Celsius, eu vou multiplicar isso aqui por 10, né? Vou multiplicar pelo meu valor, vou ver o quanto que ele aumentou. Tá? Isso é importante, às vezes, na questão do dimensionamento, às vezes a estrutura pode estar muito rígida, dependendo das lembra das ligações estruturais de madeira? A de aço também é muito importante. Dependendo de como ela está rígida e aquele elemento for dilatar, ele vai gerar um esforço, né, numa outra peça, podendo até romper, dependendo da situação. Entortar, enfim, né, algo que não seria muito bacana. O que é a ductibilidade? O que acontece? É a capacidade de um material de se deformar, né, sobre algum esforço, sobre algumas cargas, antes dele se romper, né? Então, aqui, o que acontece? Após a deformação, o material se torna frágil. Lembrando que frágil não é... A gente usa no dia a dia o termo frágil como algo fraco, mas frágil não está relacionado a algo fraco. Por que a gente tem esse pensamento do fraco? Porque às vezes elementos frágeis, a gente vem o quê? Vem numa caixa que vem um copo de vidro, né? Vem numa caixa que continha alguma peça plástica que quebrava fácil, certo? Mas o frágil não está relacionado a quebrar fácil, tá? O frágil está relacionado à capacidade do elemento em não se deformar. Então, qualquer esforço que aquele elemento receba, ele não vai se deformar, não vai trabalhar a sua estrutura, seja interna, seja externa, a ponto de absorver aquele esforço, aquele impacto, aquele peso, enfim, independente do material. Exemplo, o copo de vidro, né? Se você apertar um copo de vidro, ele é um material frágil, não significa que ele seja fraco, ele só é frágil, ele vai quebrar. Já um copo de plástico, não. Vai o quê? Vai deformar. Então, a ductibilidade é a capacidade
do material se deformar, né, sobre um esforço antes de se romper. Sendo que o oposto, né, à ductibilidade, é o momento que pode o material se romper bruscamente após o excesso de esforço, entendeu? Então, os aços, eles têm características de elementos frágeis em baixas temperaturas ambientes, né? O que acontece? Às vezes, em locais mais quentes, acaba que ele dá uma dilatada, ele acaba trabalhando um pouco mais, né? Ele fica um pouco... Imagina você aquecendo uma peça de plástico mesmo, vamos usar como exemplo, né? Na questão dos materiais. Se você coloca ela sobre um calor, sobre um fogo, né, ela acaba ficando mole. Enfim, o aço ele vai trabalhar da mesma forma. No calor ele fica mais dúctil, assim por dizer. E o que acontece na ductibilidade? Qual que é o problema? Por que ela é uma propriedade importante? Quando a gente dimensiona uma estrutura, a gente tem que colocar ela para trabalhar em regiões de segurança, né? Ou seja, a gente consiga acompanhar essas deformações estruturais daquela edificação. Então, quando a gente dimensiona, a gente tem que dimensionar, digamos, a estrutura para ela estar em momentos que ela ainda é elástica, né? Que igual aqui o exemplo. O meu elástico estica até um ponto, até que ele não estica mais, né? Ele fica duro, correto? Eu tenho que dimensionar a minha estrutura do aço, para ele tem que trabalhar, ele tem que esticar um pouco, mas não muito. Por quê? Porque caso, imagina a seguinte situação, né? Caso ele acaba sofrendo esforços ainda maiores, ele tem muita elasticidade para sofrer, para receber esse esforço, né? E esse alongamento, principalmente quando é o concreto armado, com aço dentro do concreto, quando esse aço vai alongando, ele vai gerando o que na estrutura? Fissuras, né? Ele vai gerando trincas. Logo, a gente sabe que essa estrutura está caminhando para romper, para entrar em colapso, correto? Só que como a gente deu espaço para ele, a gente não trabalhou o material ao máximo, deu um espaço para ele esticar ainda, ele apresentou essas falhas. Então a gente sabe que aquilo lá vai ter que ser interditado, vai ter que prever um reforço, enfim. Ou seja, é a questão do aviso prévio, né? Entretanto, se eu coloco o meu aço para trabalhar no máximo, igual o elástico aqui, né? Estiquei o meu aço ao máximo. Pronto. Ele já está rígido, tá vendo? Ele não tem mais elasticidade. A partir desse momento, todo esforço que eu fizer, o meu aço não vai, o meu elástico não vai mais deformar, assim como o aço, correto? Dessa maneira, agora ele é um material rígido. Ele não consegue mais receber deformação para trabalhar. Logo, eu estou puxando. Eu não consigo saber em que momento que ele vai romper. Quando ele rompe, a gente quando ele rompe sem dar um aviso, né? Por quê? Porque não tinha mais espaço para ele esticar, ele só rompeu. E aí o que aconteceu? Aí a estrutura inteira cai, porque não deu o aviso prévio. Então, entender essa questão de elasticidade do material é muito importante, né? Até para saber dimensionar. Se coloca ele para trabalhar no limite, a hora que ele romper, ele vai romper já entrando em colapso total a sua estrutura, o que a gente não quer. A gente tem sempre que calcular, então, né, mantendo a segurança, para que, se caso ocorrer um erro, ainda tenha a chance de salvar não só a estrutura, como quem estiver lá dentro, né, que é o mais importante. Então, um resumão aqui das características do aço. Né, ela tem um módulo de elasticidade de 200 mPa, o coeficiente de poação, que é a deformação conforme ele estica, o seu peso específico, e o coeficiente de dilatação térmica. Fadiga e corrosão. O nosso aço ele é dividido, então, de acordo com a composição química dele, tá? Que pode ser em aço carbono, aço de baixa liga e alta resistência mecânica. Sendo que o aço de baixa liga e alta resistência mecânica,
resiste à corrosão atmosférica, ou seja, simplesmente ficar aí no ar livre, né? E o aço de baixa liga temperada, eles são mais frequentes para uso estrutural, beleza? Sendo que lá na NBR, vou mostrar a norma ali na nossa frente, mas na 8.800 de 2008, lá tá tudo certinho, todas as características do aço, tudo listado, tudo bonitinho, beleza? A fadiga e a correção. Os elementos estruturais, então, eles estão a todo momento, né, recebendo, eles estão a todo momento recebendo esforços, correto? Peso, além do peso próprio da estrutura, carregamentos ali que mudam, que vêm, que vai, enfim. Sendo que esse processo acaba alterando, né, a estrutura, podendo ser uma alteração permanente ou até generalizada, tá? Ou local também, pode ser num determinado local. Sendo que isso pode causar o que nessa estrutura metálica? Pode causar trincas, e essas trincas são geradas pelo quê? Por um fator que se chama fadiga. E o que é essa fadiga? Eu acho que todo mundo já fez isso, acredito eu. Mas quando pegou um pedaço, às vezes aquele ferrinho até do pão, né? Aquele pedacinho de ferro ou qualquer outro que seja, e ficou fazendo assim com o pedaço de ferro, né? Ficava fazendo, pegava o pedaço, fazia, ficava torcendo para um lado, para o outro, 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 até que acontecia, o ferrinho quebrava, né? O arame, ou seja, o que você tinha que fazer. O que você causou naquele elemento que era de aço? Você causou uma fadiga. Então, quando você fica estressando muito o material, você fica trabalhando ele, trabalha e destrabalha, trabalha ele e destrabalha, né? Você aplica um esforço e alivia, aplica, alivia, aplica, alivia. Isso gera fadiga, tá? E essa fadiga acaba gerando, transformando aquele ponto, aquele local que você está torcendo e distorcendo a todo momento, né? Está transformando o aço, que é um material elástico, em um material rígido, só que localmente, naquele ponto que você está trabalhando. Ou seja, chega um momento que você torceu tanto para lá, para cá, torceu para lá e para cá, que você criou, olha que interessante, digamos, num ponto aqui da sua estrutura, né, digamos, da sua peça de aço, uma região rígida. E o que eu expliquei rígida não. E, na verdade, rígida também. Mas você criou uma região frágil. Lembra que eu expliquei o conceito de frágil? É que ele não suporta mais deformação, não suporta mais trabalhar, né? Ele não é mais elástico. E a partir do momento da última vez, antes, do momento exato, antes de você quebrar essa peça, na hora que você está voltando ela, você tinha transformado essa região em uma região da sua peça pequena, né? Uma região frágil. Logo, ela não está suportando deformação. A partir do momento que você desvira ela, ela quebra, como se fosse um pedaço de madeira, enfim, um plástico mais seco, como qualquer outro elemento frágil, né? Mas ocorreu essa transformação. Então, numa estrutura como um todo, imagina um prédio, né, que foi feito todo em steel frame, em aço. Então, dependendo do carregamento, está toda hora ali. Passa um carro, passa um carro, passa um carro, não passa, passa, não passa. Uma ponte. Aquele elemento, por mais pequeno que seja, ele está toda hora, né? Ele vai estar toda hora, vai ter uma viga lá. Toda hora ela vai estar o quê? Trabalhando. Ela vai deformar um pouquinho, até que vai gerando fadiga e isso pode, né, gerar o colapso, pode romper aquela peça. E isso tem que ser muito bem entendido para que não ocorra, né? Para que não atinjam esses limites, né? Não estresse a estrutura a ponto dela não suportar. Além disso, né, a gente tem o quê? A corrosão.
A corrosão ela é um fenômeno natural que é a deterioração de um material, né? Comumente ele sendo o metal. Ó, um fator interessante aqui, algo bacana. Usualmente, um metal resultante de reações químicas ou eletroquímicas com seu ambiente. O que acontece? O que a gente tem que entender? O aço, na sua formação, vou criar um aço, vou criar um ferro. Lá no início, como é que eu produzo um aço? Como é que eu produzo um ferro? Eu vou lá no minério de ferro, né? É um material natural. Eu extraio esse minério de ferro e por processos, né? A gente esquenta, né? A gente passa ele por vários processos químicos, industriais, enfim, físicos, para obter a criação do ferro, do aço e assim por diante, né? Que já são a parte de ligas. Mas o que acontece na verdade? Na verdade, o minério de ferro seria é um material que está com as suas partículas internas todas estáveis. Ele está tranquilo lá no ambiente dele, né? Ele está ali faz muitos anos. E aí, a partir do momento que você pega e tira ele digamos, desse conforto, vamos tratar dessa forma, e esquenta ele, coloca ele para reorganizar essas partículas, adiciona mais um elemento e faz ele ficar daquela forma. Depois que você termina esse processo, na verdade, a ferrugem e a corrosão, né, é um fenômeno, igual falou ali, é um fenômeno natural. Na verdade, as partículas que você trabalhou lá do minério de ferro e rearranjaram para ter um resultado, com o passar dos anos, ela está voltando, né? Ela não é estável. Você tirou ela da condição estável que ela estava, né? Não é algo para sempre. Então, ela vai começar a retornar a ser o minério de ferro. Então, na verdade, a ferrugem, a corrosão, toda essa parte que você vê no elemento de ferro, de aço, nada mais, nada menos do que o próprio minério de ferro. É o elemento que você pôs ele para mudar a sua dinâmica interna ali, molecular mesmo, e ele vai estar então retornando, né, a sua estabilidade, que é ser minério de ferro. Entretanto, né, a gente pode, é claro que a gente conhecendo isso, a gente consegue prever algumas coisas que vão mitigar, vão reduzir a velocidade que isso vai acontecer. Então a gente vai dando o quê? Manutenção, vai mantendo aquele elemento, então vai adotando práticas que fazem com que o aço, enfim, não recebam agentes agressores, né, que na verdade são catalisadores aceleradores desse retorno do aço por sua natureza. Então a gente pode trabalhar tudo isso, evitando o quê? Contato com água e oxigênio, na verdade, evitando tudo isso, mas podem existir outros agentes agressivos, né, que reagem com aço e podem causar problemas semelhantes, beleza? Mas a fórmula do ferrugem, da corrosão, é água e oxigênio, tá? Água, oxigênio e ferro, ferrugem, beleza? Essa aqui é a fórmula para a gente encontrar a corrosão. Se a gente não quer encontrar, então, a gente tem que tirar a água e o oxigênio do contato com esse elemento. Entretanto, né, a gente tem hoje, né, muitos elementos que são trabalhados para evitar o uso, né, evitar o contato, evitar que aquele elemento sofra corrosão, ferrugem, enfim. Um deles que a gente tem aqui seriam as chapas galvanizadas, né? O que acontece? É um processo, a gente pesquisar o que é o aço inoxidável, né? A chapa galvanizada, é um processo eletroquímico, né? Então, consiste
em realmente trabalhar ali com as moléculas daquele elemento, né, tornando ela mais estável possível naquela condição que elas se encontram, certo? E tem algumas que se chamam, algumas que são cobrimentos de sacrifício, ou seja, a gente cobre o ferro que vai corroer com algum outro metal de sacrifício. A gente viu isso até já em... A gente não, né? Mas nós, né, vimos isso. Quem já estudou química para entrar na faculdade, enfim, provavelmente deve lembrar disso, dos metais de sacrifício. A gente cobre o ferro com outro metal, que ele vai estar sofrendo ali a corrosão antes do que mais importa, que é o elemento estrutural. Além de trabalhos como esses, que são materiais inoxidáveis, a gente pode ter também algumas boas práticas, algumas geometrias que auxiliam, né, na vida útil da estrutura. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura aqui toda feita em metal. Então, a gente tem aqui a alvenaria, a laje, né? E aqui, tá vendo a peça aqui, o I, né? que a gente tem um perfil I. A água vem pela parede escorrendo, né? Ela não tem nada que impeça ela de percolar, ou seja, ela vem, ela acaba escorrendo aqui por dentro, né? Acaba gerando água acumulada, enfim. A água com o oxigênio vai trabalhando ali, corroendo esse elemento, fazendo com que ele perca a resistência e trazendo outros problemas. O que a gente pode fazer, né? Algo para melhorar isso? Uma pingadeira. A pingadeira evite que a água percole, ou seja, ela escorra por dentro desse elemento, então ela já pinga direto por fora, né? Entretanto, ainda pode gerar umidade, né? A umidade, acima de 80% da umidade relativa do ar, já pode causar corrosão, beleza? Então, não é só o contato direto com água, às vezes a umidade do ar já vai causar corrosão. E uma ótima opção aqui é criar essa saliência, tá? Que afastará ainda mais, né, a água da chuva, enfim, a água que entrar em contato com a estrutura, né, diminuindo ainda mais a umidade e evitando quase certeza o contato do aço com a água proveniente aí de intempéries. Aqui a gente tem normas, né? Quais são as normas que vão regimentar essa parte aí de aço? A gente tem então aqui a 8.800, que eu falei que tem todas as tabelinhas, tudo certinho lá das características do aço. A gente tem a 14323 de 99, tá? Que é a parte de dimensionamento das estruturas de aço em situações de incêndio, né? Um procedimento. Lembrando que o aço, quando comparado com a madeira, ele acaba... Uma mesma estrutura de aço versus uma de madeira, uma mesma situação de incêndio, a de aço ela vai cair, vai entrar em colapso antes do que a de madeira, né? Por isso que até na aula de resistência ao fogo da madeira, a gente acabou até discutindo sobre isso, sobre que a madeira acabava sendo mais resistente ao fogo do que outros elementos. A 14762, dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio, ou seja, compra-se uma chapa metálica, dobra, né? Isso é um perfil formado a frio, que não é o aço lá fundido, né? Derretido e colocado sobre um formato. Então ele é formado a frio. Uma peça que não é formada a frio pode ser o perfil I, né? Ele já é feito daquela forma, não foi dobrado, não foi feito, não teve um processo industrial a partir de outra peça que gerou ele, né? Ele já foi feito daquela maneira. E a questão do padronização dos perfis estruturais de aço, ou seja, vai dobrar, então vamos padronizar qual tipo vai ser de dobra, né? Espaçamento, enfim, tudo certinho. Então, a gente tem algumas vantagens e desvantagens na utilização do aço. Quais que são as vantagens, né, das estruturas metálicas? São estruturas com precisão milimétrica, né? Então, a chance de ter um erro, o controle, dependendo da situação, do projeto, do que você necessita, né, promove, então, um controle de qualidade enorme para o seu projeto. Maior leveza na estrutura,
igual eu falei, não significa que o aço é leve, mas como pouca quantidade de aço permite uma alta resistência, acaba que a gente acaba usando muito pouco aço quando comparado com outros materiais. Então ele acaba sendo uma estrutura leve, tá? Devido quando a gente compara o peso com a resistência, né? Ele com pouca quantidade tem muita resistência, então acaba ficando mais leve. As dimensões e as características do material, né? A gente tem a garantia de fábrica, ou seja, é um produto no dimensionamento, por exemplo, de um concreto, vamos utilizar outro material aqui, que é feito em obra, enfim, a gente diminui o valor da resistência dele em 40%. Por quê? Porque não tem o controle de qualidade, não tem nada que garanta que o valor que a gente coloca lá de resistência daquele concreto vai ser o mesmo que vai ser feito em obra. E já o aço, como é um produto industrial, né, tudo muito bem dosado, muito bem medido, tudo muito bem controlado, a chance de chegar um material com resistência fraca ou inferior, né, é bem menor. Então, a gente também diminui, né, considera uma resistência menor, 15%. Só que, quando comparado ao concreto, que é 40%, a gente vê que o aço ele traz mais segurança nesse sentido. Material resistente à vibração e a choques, né? Ou seja, o concreto armado, se você ficar batendo nele, batendo, ele vai gerar ali micro fissuras dentro daquele elemento, de um pilar, de uma viga, e isso vai fazendo com que ele perca suas características, a sua resistência, né? Vai perdendo a liga da estrutura ali, isso pode atrapalhar. O aço, né, no sentido de vibração também, então ele acaba resistindo mais, certo? Facilidade em reforço, manutenção e troca de elementos. Corroeu uma peça, manda vir outra, solda, rapidão arruma, isso aí é bem tranquilo, né? Já um concreto armado, tem que quebrar, tem que ver se pode quebrar, tem que ver a ligação, né? Às vezes um concreto velho não fica tão bem depois adensado um novo não fica tão bem adensado num velho, muitas coisas a serem levadas em consideração quando comparada ao aço. Possibilidade de maior rapidez na execução e montagem, quando comparado ao sistema tradicional em concreto e alvenaria. Então, eu tenho o projeto, já está pronto. Mando para a fábrica, às vezes não acontece assim, mas eu posso pedir lá para quem for produzir uma estrutura metálica já ir produzindo as peças, né? Eu posso, as ligações delas podem ser feitas por parafusos. Então, eu já chego com toda a estrutura pronta e monto, né? A gente tem o exemplo da Havan, né? Que ela é feita é claro que é uma estrutura mista, tem concreto, tem estruturas metálicas, mas vem tudo pronto e é montado. Maior liberdade do projeto arquitetônico devido aos vãos maiores. Como o aço tem uma grande resistência, a gente pode ter espaços maiores. Então, acaba aí que dá para trabalhar bem a questão da arquitetura, tirando assim limitações que o concreto armado não que ele tenha, mas que para chegar à mesma solução ele poderia dar um pouco mais de trabalho. Em caso de necessidade, possibilita a desmontagem das estruturas e depois montar em outro local, né? Inclusive, isso daí é uma prática até comum. Você pode até encontrar, vende-se barracão de estrutura metálica. Então vai lá, arranca e coloca em outro local, né? Monta lá no outro local. Tem essa possibilidade. Possibilidade de reaproveitamento dos materiais em estoque, né? Ou mesmo sobras de obras. Dependendo da situação, tá? É possível, na hora de treliçar, na hora que tiver algum elemento menor, dá para reaproveitar bastante coisa, né? O desperdício, então, é pouco. O retorno do capital investido em um prazo menor. Isso aqui, como o tempo pode ser mais rápido, a estrutura fica mais leve, enfim, devido a muitos fatores, ele pode ter um prazo de retorno menor, tá? Mas é muito relativo também.
E quais são as desvantagens? As desvantagens são limitação de execução em fábrica. Às vezes o que eu estou projetando é muito grande, né? É uma mega estrutura. Então, dificulta eu levar essa peça da fábrica até o local, né? Digamos que não são peças comuns. Isso aí pode atrapalhar. Necessidade de tratamento superficial das peças contra oxidação. Tem que tratar as peças para evitar, né, que ela perca, né, valores de resistência. Na verdade, a oxidação, lembra que a área era um valor importante, né, da estrutura? Se tem algo corroendo aquele elemento, ela está perdendo área, está perdendo seção, está perdendo elemento do aço, elemento estrutural, né? Então vai perdendo resistência. Necessidade de mão de obra e equipamentos especializados para fabricação e montagem. Exatamente. A gente sabe que hoje em dia, vixe, qualquer um faz estrutura metálica, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que ver cada coisa aí que o ideal é a mão de obra pelo menos entender o que ela está fazendo, né, para fabricar e montar, porque até a questão da solda, né, não é simplesmente soldar os elementos, não. Tem que ser bem soldado, com a temperatura certa, a solda certa, no local certo, do comprimento certo, do tipo certo, porque se for a ligação estrutural, que é o que vai dar resistência, não tiver boa, já estraga todo o resto. Limitação de fornecimento de perfis estruturais. Pode acontecer de você não encontrar alguns perfis. Aí a gente tem que encomendar, né? Digamos, preciso de um perfil I ou W para fazer um vão aqui bacana, enfim, vai trabalhar uma viga I aqui junto com a minha edificação, fazer um mezanino, independente da ideia. Muito difícil você chegar ali na Gerdau, na ArcelorMittal, e eles terem para pronta entrega. Então tem que pedir. Mas é só pedir e aguardar que chega. Certo, pessoal? Deixa eu abrir aqui um negócio. Vamos resolver as atividades da apostila. Então, seção 3.1. Então, vamos lá. Abaixo estão listadas características físicas do aço. Ductibilidade, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, peso específico. A é a inclinação da curva tensão-deformação na fase elástica, é constante, e na inelástica é variável, encontrada na tangente da curva. Do aço é V igual a 0,3, do aço é igual a gama 78,5, e D é a capacidade do material em se deformar-se plasticamente sobre a ação de cargas antes de se romper. Então, o A é a inclinação da curva tensão-deformação módulo de elasticidade. O coeficiente de Poisson V é 0,3, peso específico 78. E ductibilidade é a capacidade de material se deformar plasticamente. Então vai ser 1D, 2A, 3B e 4C. 1D, 2A, 3B, 4C. Aqui B. Letra B. Número 2. A ductibilidade é a capacidade do material de deformar-se plasticamente sobre ações de cargas antes de se romper. Essa propriedade é importante, pois o aviso prévio da ruptura do material antes do colapso da estrutura
A observação dos elementos para verificar se estão muito deformados ou apresentando trincas acaba se tornando uma forma de prevenir os acidentes, pois dará tempo do local ser evacuado até a análise de especialistas. Então é isso mesmo. Tem que dar espaço para o material trabalhar antes dele quebrar, tá? Para dar tempo de prever aí alguma coisa. Então é deformar, romper, colapso e acidente. Este problema que ocorre nas estruturas metálicas é definido por deterioração de um material, usualmente um metal resultante em reações químicas ou eletroquímicas com seu ambiente. Para que essas reações não ocorram ou não causem danos estruturais, os componentes de aço da estrutura devem ser dimensionados com sobreespessura ou devem ser protegidos a fim de garantir seu desempenho. Aqui a gente não comentou, mas a sobreespessura é como se fosse um metal de sacrifício, né? Um elemento de sacrifício, mas você pode fazer com o próprio material. Então, se fosse ter tantos centímetros, você coloca 1 centímetro ali de folga para ela corroer aí durante uns 50 anos, né? Dependendo do seu cálculo. Baseado na figura acima e nas informações dadas, a assinala afirmativa correspondente a esse problema nas estruturas metálicas. Corrosão, letra C. Tranquilos, pessoal? Na seção 3.2, então, a gente vai trabalhar em peças confeccionadas de aço, tá? Como que funciona. A gente falou um pouquinho já sobre isso, né? Mas na próxima aula a gente, então, discute. Certo? Todos aí? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Pessoal, eu acho que a gente vai se encontrar agora no dia 27 de abril. Bom, pessoal, eu acho que na aula de hoje é isso aí. No mais, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram. Quanto à nossa avaliação, vocês podem, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer problema técnico, também entre em contato que a gente tenta resolver. Beleza? No mais, eu acho que é isso. Né? Uma boa noite a todos. E boas provas durante essa semana. Logo, logo a gente deve retornar à nossa aula presencial. Beleza? Muito obrigado a todos.